Olá, sejam bem-vindos ao canal Fabiola na Costura. O tutorial de hoje será desse lindo vestido com manga estilosa japonesa, muito fácil de fazer. Para executar esse modelo eu usei 1,20 m de viscolinho e uma camiseta básica de malha como molde. Dobro o tecido 4 vezes com a parte da auréola virada para fora. Posiciono a minha blusinha que eu estou usando como molde bem na dobra do tecido, deixando ela afastada um pouquinho do início. Já começo marcando os ombros, deixando uma margem de 2 centímetros maior do que minha blusinha. Desço essa marcação até o final do tecido, seguindo a anatomia da blusa. Para a largura da manga, eu faço uma reta no leve diagonal, marcando 20 centímetros de comprimento. Na parte da cava, eu dou um afastamento de 3 dedos da largura da cava. E para a lateral, eu também dou um afastamento de mais ou menos 3 dedos. Eu faço a união desses pontos fazendo uma curva debaixo da cava. Depois eu sigo a marcação dessa lateral, dando uma distância de 5 centímetros da minha blusinha que eu estou usando como molde. Para o comprimento desse vestido, eu marquei 96 centímetros, do ombro ao joelho. Para a barra, eu marco uma largura de 33 centímetros. Depois é só fazer a união dos pontos da barra até onde eu já tinha marcado. Depois de marcado, é só seguir cortando. Eu começo pela parte dos ombros, deixo o decote retinho, porque só depois eu vou acertar ele. Corto também a parte de baixo e depois faço a correção na barra. Dobro o vestido bem no meio. A partir do meio, eu dou uma leve arredondada na barra do vestido, tirando 2 centímetros dessa lateral. Para o decote das costas, eu marco 10 centímetros a partir da dobra do meio e 4 centímetros para a altura do decote. Faço a união desses pontos fazendo um leve arredondado. Separo frente e costas do vestido, agora vou trabalhar a minha frente. Começo pela parte dos ombros, diminuindo 2 centímetros. Sempre faço essa correção nas minhas peças, para que fique um melhor caimento no ombro. Para o decote da frente, eu também marco 10 centímetros a partir do centro da dobra. E a partir dessa marcação de 10 centímetros, eu vou marcar em diagonal 18 centímetros para a altura do decote. Eu vou fazer um decote tipo V nesse vestido. Para acabamento do decote, eu vou fazer um revel. Então, eu pego um retalho do tecido dobrado ao meio, encosto ele na dobra também do vestido e venho cortando ele igualzinho ao meu decote. Depois, eu arredondo a parte de dentro para ficar um acabamento bem bonitinho. Para a parte das costas, é o mesmo processo. É um retalho de tecido dobradinho ao meio, coloco no meio também da dobra e venho cortando igualzinho ao meu decote e arredondo também a parte de dentro. Corto também 2 tiras de 60 centímetros por 6 para fazer a amarração das mangas. Como eu estou trabalhando com tecido bem levinho, eu vou entretelar esse revel. Esse processo é muito fácil, é só cortar a entretela do tamanho do revel. Eu estou usando uma com cola e depois vim colando com ferro de passar. Para esse acabamento, eu estou usando uma entretela de malha com cola. Na parte da costura, eu começo pelo decote. Eu prendo o lado direito do revel com o direito do tecido, alfineto tudo e depois costuro essas bordas. É o mesmo processo, tanto para o decote das costas como para o decote da frente. A margem de costura que eu deixo é a distância de um pé de máquina. Nessa hora é muito importante arrematar o início e o final, para que não desmanche depois não te dê trabalho na hora que você estiver executando essa peça. Depois de ter costurado esse revel no lugar, eu vou fazer uma costura de reforço. Eu viro o revel para cima e a parte do acabamento é virada para o lado do revel, porque eu vou prender ele nessa parte de cima. E venho fazendo uma costurinha
bem nessa borda do revel. Para o decote da frente, antes de eu fazer a costura de reforço, eu dou um pique bem no centro do decote, bem próximo da linha da costura, tomando bastante cuidado para não cortar essa linha. Depois, eu reviro o revel para cima, para o lado direito, e lembrando que o acabamento tem que estar para o lado do revel, porque eu vou prender ele fazendo essa costura de reforço. Essa costura é feita bem na borda do revel e sempre verificando se eu estou prendendo o acabamento para o lado certo. Eu já dei acabamento na parte interna do revel, eu fiz com overlock, mas esse acabamento pode ser feito também na zigue-zague. E para a parte do ombro, eu também faço acabamento prendendo o revel no ombro. Lembrando que essa é a minha parte da frente do vestido. Ainda no ombro, na parte da frente, eu faço uma marcação de 10 centímetros, começando pela largura do decote. Repito o mesmo processo do outro lado do ombro. Para o ombro das costas, o acabamento é diferente. Eu também já fiz o acabamento na parte do revel, usando overlock, e eu venho com ele aberto e faço o acabamento nessa borda com o revel aberto, deixando desse jeito como eu mostro na imagem. Para fazer a união da parte da frente com a parte das costas, eu uno direito com direito, ombro com ombro, e pego a parte da frente e encaixo bem rente ao decote da parte das costas, com o revel da parte das costas aberto. Depois, eu pego esse revel da parte das costas e passo por cima do ombro da frente, e faço a costura até onde eu marquei ali nos 10 centímetros. Isso nos dois lados do ombro. Na parte da costura, a distância que eu deixo é 1,5 centímetros, porque eu vou ter que fazer um acabamento nessa parte que fica aberta. Para essa parte da manga do vestido que ficou sem costurar, eu abro essa costura, bem rente à costura que eu fiz no ombro, passo com ferro, vinco bem essas marcações. Depois que ela está bem vincada, eu faço uma costura em volta dela. É uma costura como se fosse uma costura de bainha mesmo, para prender esse acabamento para dentro. Depois de costurada e passada a ferro, ela fica assim, ó, bem acabada, vincada, bem bonita. Próximo passo é fechar a lateral do vestido. Eu faço uma costura com a distância de um pé de máquina e também já venho fazendo acabamento na lateral. Esse acabamento eu faço na máquina overlock, mas se você não tiver overlock, pode ser feito na zigue-zague e até mesmo uma costura francesa. Com as laterais já finalizadas, é hora de fazer o acabamento das mangas. Eu vou dar um leve franzido nessas laterais. Para dar um franzido na manga, eu começo fazendo uma costura com a distância de um pé de máquina da borda. Depois eu faço outra costura paralela a ela, com a distância de um pé de máquina também. E depois de costurado, é só vir puxando um dos lados das linhas, tanto da costura de cima quanto da de baixo, e vir ajeitando o franzido do jeito que você precisa e o tamanho que você necessita. Com essa parte da manga já franzida, eu vou colocar a tira que eu cortei, de 6 centímetros por 60. Eu marco o centro dessa tira, faço um pique e marco também o centro dessa manga, fazendo um pique. Para fazer a união da manga com a faixa, eu abro a manga pelo lado direito da faixinha também, uno o centro da manga com o centro da faixa e faço a costura do início da abertura dessa manga ao final da abertura da manga. A margem de costura para ela é um pé de máquina e nunca esquecendo de arrematar o início e o final. Uma parte da faixa já está costurada no vestido. Agora eu vou fazer o acabamento dessa faixa. Para isso eu vou dar uma super dica. Pegar uma linha bem grossa, dobro ela no meio e deixo uma argolinha na ponta e vou colocar ela bem no centro dessa faixa. Tem que ser uma linha bem grande, ela tem que ultrapassar a faixa e um pedaço da parte que eu deixei costurada.
Eu faço uma dobra na borda da manga, deixando ela bem no centro, e faço a união de faixa com faixa. Prendo com o alfinete e me certifico que eu não vou costurar uma parte da manga. Depois é só fazer uma costura em volta dessa faixa e pegar um pedacinho da costura que eu já deixei presa lá. Eu começo costurando da parte que eu marquei do alfinete para fora. Certifico que a linha está no centro para mim não costurar ela no lugar errado e venho costurando, deixando uma margem de costura de um pé de máquina. Arremato bem as partes finais e depois de costurado, é só abrir a faixa e puxar a linha que eu deixei presa lá em cima. Veja que facilidade é para revirar essa faixinha. Com a faixinha revirada, é só dar um corte e puxar essa linha que a gente usou para revirar ela. Depois, vim com a tesoura bem fininha e ajustar o acabamento final da faixinha. Este mesmo processo tem que ser feito do outro lado da faixa. Depois, só vim vincando essa costura a ferro. Para essa abertura que sobrou no centro da manga, a gente vai finalizar ela fazendo uma costura bem na borda dessa faixa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e também deixar seu like. Para finalizar, eu retiro essas linhas que eu usei para franzir essa manga. É só puxar um dos lados dela e retirar ela. E finalmente ficou pronta a manga desse vestido. Ficou muito bonita e muito bem acabada. Dê só uma olhada. Para o acabamento da barra do vestido, eu faço uma dobra de 1 centímetro, depois eu redobro e faço a costura em volta de toda a barra. Ainda para finalizar, eu faço uma faixa para esse vestido. Ela tem 1,5 m de comprimento por 10 centímetros de largura. Para costurar essa faixa, eu deixo uma margem de costura de um pé de máquina e costuro apenas até o centro dela. Arremato e deixo uma distância de mais ou menos 4 dedos de abertura. Esse processo vai me facilitar na hora de eu revirar essa faixa. Começo a costura arrematando novamente e finalizo lá embaixo arrematando também. Para o acabamento final da faixa também tem uma super dica. Eu dobro essa parte que eu costurei para um dos lados e depois venho costurando, prendendo ele em um dos lados. Depois de revirada a faixa, esse é o resultado. E por último, é só fechar aquela abertura que a gente deixou no meio para revirar a faixa. E finalmente ficou pronto o meu vestido. Muito lindo, soltinho, super bem acabado, com essa faixa na cintura para dar uma leve acinturada nesse vestido, uma manga super charmosa, muito linda, muito fácil de fazer. Eu amei fazer esse modelo. E aí, vocês gostaram? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.